de 5, de 6, E de aí você 7 imaginou que milhões de estava habitantes. controlado lá naquilo. Como já teve 2 ou 3 vírus que surgiram e ficaram lá, começou e acabou lá, MERS, SARS, então, pô, o pessoal falou, é mais um vírus pesado, vamos chamar assim. Tanto que eu conversava com os outros países e o pessoal, não, então vamos... E a Organização Mundial da Saúde falou assim, não, é um problema da China e um alerta internacional. Não falou que era uma emergência. Depois de um tempo eles falaram, não, é uma emergência internacional, vai passar para o mundo. Aí caiu o sistema de saúde do Irã. Aí o pessoal falou, pô, mas o Irã tá sob boicote e tal. Quando caiu o sistema de saúde da Da Itália, Itália, né? aí o mundo olhou e falou, não, peraí, o sistema de saúde da Itália não é um sistema fraco. Aí foi indo, cara. Aí foi caindo. França, Inglaterra capotou, Alemanha. E os Estados Unidos lá, o Trump falando que não, isso não é nada, é uma gripezinha, não vamos estressar com isso. O Bolsonaro entrou na do Trump, os dois saíram com a caixinha de cloroquina. Isso a gente tá falando de fevereiro. Ainda. Tá. Ele Carnaval faz aqui. vida normal, vida que normal, segue. Nenhum caso. Nenhum caso. Aí quando foi final de fevereiro, começo de março, primeiro caso no Brasil. Aqui em São Paulo, de um paulista que estava na Itália. Ele volta, chega numa sexta-feira, no domingo ele faz um almoço com a família e segunda-feira ele vai no Einstein. Uma doença que entrou pelos ricos. Uma das primeiras doenças infecciosas que não foi dos pobres, da periferia para cá. Ela foi dos ricos para lá. Tanto que no começo só dava Einstein, Sírio-Libanês. Quando eu vi cair esses sistemas todos e falei, cara, e quantos leitos que a gente precisa no SUS para o Brasil para dar conta? 15 mil. E não tinha respirador, não tinha máscara, não tinha avental, porque o Brasil desindustrializou na área de saúde, foi tudo para a China. A China vende uma máscara, bota aqui pra gente a 4 centavos. Não vale a pena. Nem se você botar uma fábrica aqui, você vai vender a 12. Quer dizer, caramba. Então, não dá nem pra competir. Começar só que o planeta Terra se ligou na China. Ela responde por 96% da produção mundial de máscara, desses itens. Resultado, ela falou, fechei e não vou exportar, porque eu vou usar aqui dentro. O mundo inteiro, vlum. E aí o cara falou assim, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que se não tem a máscarazinha dali, você fala, bota de pano. Só que antigamente tinha aquelas lavanderias hospitalares que acabou, porque todo mundo compra descartável, ninguém mais faz aquilo. Caramba. Então a gente ficou, o mundo ficou perigosamente. Aí o cara que tivesse apendicite, ele ia chegar lá, ele ia falar, não tenho o equipamento, não tenho a roupa para vestir o médico para te operar. E não tinha respirador, não tinha monitor. Então, aquele período a gente falava, segura para a gente economizar item para o nosso sistema de saúde não colapsar até a gente conseguir abastecer. Então, essa foi essa época que você falou, o começo dela. Eu ainda não tinha o número enorme de casos, mas a China ficou 47 dias sem vender um item. Nós chegamos na iniciativa privada e pública, somadas as duas, chegar perto de zero. O quê? Perto de zero. Coisas que teriam que vir de lá. Aí chegou um pouquinho... Não tinha um segundo fornecedor, grande fornecedor, tipo Índia, não, e quando a China reabriu, os Estados Unidos entrou lá dentro com aqueles aviões dele e falou, é tudo meu. Entrava a Europa, falava, tudo meu. E a gente pedalou. Aí conseguimos, aí fomos abrindo os leitos, foi indo, reativamos fábrica brasileira que estava meio parada. Eu coloquei Brastemp, que faz geladeira, você vai fazer respirador para fazer, enfim, fizemos aquela corrida, né, para poder arrumar. E foi nesse tempo que eu apresentava para o presidente sistematicamente, falava, olha o estrago que fez aqui. Aí ele acreditava que os Estados Unidos ia ter uma... Você ficou assustado na Itália, você já ficou assustado? Ali eu falei, cara... Aí você já acendeu uma luz... E aí tinha um pessoal que o pessoal chama de negacionista ou fake, eles começaram a criar teorias. Tinha uma que era assim, não, esse vírus só rola em país frio, aqui é calor, não vai, o vírus não entra no trópico. E eu falava, mas a gente não pode acreditar nisso até isso acontecer, a gente tem que se preparar para o pior, se não acontecer, ótimo. Acabou que o vírus fez um estrago em Manaus, em Cuiabá, cidades mais quentes daqui todas, o vírus não estava nem aí com calor. E aí eles começaram a entrar numa coisa assim, num falso dilema. Pô, entre economia e saúde eu vou ficar com a economia. Não é assim que
que a banda toca. Se você tá na sua casa lá, sei lá, moram 5, 6 pessoas. Se 3 tiverem uma doença que você não sabe o que é, um morre, a família não vai trabalhar, não vai na escola, ela vai primeiro resolver. Essa coisa de viver ou morrer é muito dramática, né? Aí eu levei pro presidente, falei, ó, não embarca nesse papo que esse pessoal tá falando que é gripezinha não, porque é uma pneumonia grave. Eu acho que ele... Porque no começo tava só que era de velho, né? Só os É. velhos vão morrer. Aí caiu o sistema de saúde de Nova York, aí eu acho que o Trump caiu a ficha e falou, não, aqui eu vou entregar pro cara da saúde, pro Fauci. Caiu Califórnia, caiu Flórida. Aí veio caindo. Aí a gente conseguiu lotar os leitos, colocar os aparelhos e abrir os leitos Brasil afora, para as pessoas terem uma oportunidade de lutar pela vida, que esse foi o principal. Aí eu saí, eu deixei o ministério porque ele queria que a gente não recomendasse aquela coisa do distanciamento para segurar. Ele achava que tinha que deixar o povão ir, e ele achava que se as pessoas fossem pegando, que era só uma gripe, que as pessoas iam ter uma imunidade de rebanho, como a gente fala. Ó, todo mundo pegou igual uma gripe. Não, mas quem aconselhava ele sobre isso? Esse que é o problema. Ele quis acreditar num gabinete paralelo. Ele montou uma turma Mas ali de do lado. médicos? Cara, tinha de tudo. Não, a maioria era não médico. Cara que entra, da Google. Sei. E aí começa. No Google você vai achar... Aí começa. Você vai achar fake news. Aí eles empreenderam aquilo, né? Botaram a cloroquina, então, a toma cloroquina isso. Entra quando? Nessa época, porque é política a decisão. Porque se você falar assim, ó, cara, eu quero que abre tudo. Aí a população fala, pô, mas você não vai... E a saúde? Ele tinha que dar alguma coisa na saúde. Ele falou, toma cloroquina. Mesmo que não tivesse evidência científica nenhuma. Toma cloroquina que resolve. E aí começou, aí foi uma sequência. Aí eles erraram na vacina. Pô, se você fizer uma pergunta para o pessoal aí do ensino fundamental, tá falando de educação, como é que a humanidade combatia bactéria? O cara vai falar antibiótico, é a resposta. Letra C, hein? Como é que a humanidade combatia doença vírus? Vacina, letra A. Pô, nós combatemos pólio, difteria. A única doença que foi exterminada do mundo foi varíola, com vacina. E essas vacinas começaram a ser feitas no século XIX, e passamos o século XX inteiro. Minha mãe nunca perguntou do que ela era feita, qual era o laboratório. Me levava lá e me vacinava. Por isso que eu estou aqui, não tenho as sequelas de pólio, essas coisas. E o brasileiro aprendeu a se vacinar. O Brasil vacina bem. E era óbvio que a saída dessa pandemia mais rápida era a vacina. Porque uma substância nova, até você achar um remédio, você tem que achar uma planta e isolar a substância, é muito difícil. Agora que estão começando os primeiros remédios a aparecer. Mas a vacina não. O mundo acelerou, fez rápido. Não é ainda o ideal. Elas ainda o vírus dribla. A galera não sabe o quanto foi rápido essa vacina, porque demora muito mais tempo, né? É porque ela só pôde ser feita assim porque era uma emergência global e o mundo inteiro decidiu abreviar as fases de desenvolvimento. E também porque não era um pouco já baseada no que eles estavam fazendo para SARS. Você já tinha, você vinha de não é uma coisa que saiu do zero. Você tinha um conhecimento, eles fizeram a mesma fórmula, só que normalmente uma vacina é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, aí você libera.